181. Viver em outro mundo. Capítulo 1023. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Adizon atualmente estava aguardando por Zawai na cidade Três Santos. O motivo dele não retornar para o espaço era porque ele ainda precisava assumir pessoalmente o comando. Também, questões pós-guerras precisavam ser resolvidas. A decisão de Adizon também foi um impedimento para o exército da resistência. Se Adizon, Guli e Jiang Zheng estivessem separados, então o exército da resistência muito provavelmente se agruparia e atacaria os três. Nos olhos do exército, contanto que eles matassem os três e adquirissem suas almas ardentes, então eles seriam capazes de fazer outros três especialistas usando-as. Também foi por esse motivo que o exército da resistência não permitiria que Adizon morresse sob as mãos do Templo das Trevas. Eles não queriam que sua alma ardente caísse nas mãos do Templo das Trevas. Se isso acontecesse, um novo especialista emergiria do Templo das Trevas. Porém, se o próprio exército da resistência pudesse matar Adizon, então eles seriam capazes de fazer um especialista que não era tão ambicioso. Isso não só era um palpite selvagem de Zawai, provavelmente era um fato. A ambição e força de Adizon era temida pelos outros no exército da resistência. Por causa disso, eles estavam ainda mais ansiosos para matar Adizon. Eles tinham ofendido muito Adizon desta vez. Eles também sabiam que, contanto que Adizon não fosse idiota, ele definitivamente saberia que tramaram contra ele. Com o temperamento de Adizon, ele não deixaria esse assunto de lado. Ao invés de Adizon atacá-los no futuro, então eles também podem atacá-lo primeiro. Desta maneira, eles não esperariam para ser mortos. E desde que Adizon tinha pensado sobre esse ponto, ele decidiu permanecer na cidade Três Santos junto com Guli e Jiang Zheng. Aqueles que queriam atacá-los teriam que pensar muito sobre sua decisão. Quando ele chegou na cidade Três Santos, Zawai descobriu que o local não estava indo muito bem. Haviam muitos novos mortos-vivos presentes. Não só esses mortos-vivos eram batedores, alguns deles também tinham se tornado muito arrogantes. Pode-se dizer que eles estavam ficando desenfreados enquanto Adizon estava se segurando. Depois de ver que Zawai havia chegado, Adizon e os outros imediatamente se reuniram na torre dele. Zawai olhou para Adizon. A expressão do rei vampiro não era muito boa. Naturalmente, ele não estava ferido, pelo contrário, Adizon estava fervendo. Quando Zawai viu a expressão de Adizon, ele imediatamente soube o que estava pensando. Zawai sorriu e disse: Adizon, qual é o problema? Se sentindo muito nervoso? Adizon bufou e respondeu: Jovem mestre, eu realmente tenho pensando em matar aquelas pessoas. Olha para suas expressões arrogantes, quando me tornei um alvo de intimidação. Zawai sorriu levemente e disse: Seus três tolos. Quero que você se mantenha discreto, mas isso não significa que devem ser completamente passivos. Peguei essa situação como exemplo. Se vocês não lhes ensinarem uma lição, eles se tornarão cada vez mais arrogantes. Além disso, é possível que eles suspeitem que vocês estejam planejando algo grande. Portanto, o que vocês precisam fazer é matar pessoas para mostrar que vocês ainda têm poder e prestígio. Contanto que você não expanda, os outros não farão um movimento. Após ouvir Zawai, Adizon encarou por um momento, então seus olhos brilharam. Ele olhou para Zawai e disse: Jovem mestre, por favor espere por um momento. Então ele saiu pela janela. Logo, sons de estrondo foram ouvidos na cidade. Naturalmente, Adizon estava destroçando aqueles companheiros arrogantes. Zawai olhou para as ações de Adizon e sorriu. Ele não o impediu. Assim como ele disse, se Adizon se fizesse parecer fraco, então o exército da resistência poderia suspeitar de algo. Portanto, Adizon precisava balancear como ele exerceu seu prestígio. Adizon mostrando sua força faria aos outros pensarem duas vezes. Contanto que Adizon não expandisse, então o exército da resistência ainda poderia sentir alívio. Não demorou muito tempo até Adizon voar de volta. Sua expressão agora parecia muito melhor. Então ele se curvou para Zawai e disse: Eu fui injusto com o jovem mestre. Não pude completar os assuntos que você organizou. Zawai sorriu levemente.
Ele balançou sua mão e disse: esqueça, você na verdade fez bem. Não posso te culpar. Você nunca experimentou isso antes, então é entendível que você não saiba o que fazer. Sente-se, preciso discutir algo com você. Depois que o grupo sentou, Zhao Ai disse calmamente: nosso plano teve sucesso. Já fizemos o Templo das Trevas e o exército da resistência abaixaram suas guardas. O que precisamos fazer agora é achar uma oportunidade para despachar tropas. Adizon assentiu, ao olhar para a situação atual. O exército da resistência foi enganado por nós. E o Templo das Trevas não deve fazer um ataque tão cedo. Os próximos dias devem ser apropriados para fazermos um movimento. Zhao Ai sorriu levemente e disse: bom. Então usaremos esses dias para conquistar o exército da resistência. Quanto a agora, desde que os dois lados acabaram de recuar, não vou ser capaz de coletar algumas bestas espirituais de sangue, então vou apenas mapear o território do exército da resistência. Depois disso, podemos enviar tropas para cada cidade a qualquer momento. Não só os pegaríamos de guarda baixa, eles também não seriam capazes de espalhar as notícias com facilidade. Adizon e os outros assentiram. Eles tinham algum entendimento relacionado ao espaço, mas eles ainda sabiam muito pouco. Então neste aspecto, eles teriam que ouvir Zhao Ai. Adizon olhou para Zhao Ai e disse: jovem mestre, então o que devemos fazer agora? Zhao Ai pensou sobre isso e disse: não temos que fazer nada. Você tem que manter suas cidades sob controle. Se alguém causar problema, então lide com eles usando a força. Com isso, as equipes inimigas não suspeitarão de nada. Afinal de contas, isso está dentro de sua personalidade arrogante. Mostre um pouco de impaciência. Se você ficar discreto de repente, então os pensamentos daqueles companheiros podem perambular. Entendeu? Adizon assentiu: sim, jovem mestre. Fique tranquilo. Zhao Ai assentiu e disse: não vou sair nesse meio tempo. Se eu sair, então aquelas pessoas podem se preparar. Isso seria ruim para nossos planos futuros. Adizon sorriu e disse: jovem mestre não precisa fazer um movimento. Se você fizer, então seríamos inúteis. Tenha certeza, cuidaremos disso. Zhao Ai assentiu e disse: bom. Então vou deixar esse assunto com você. Vou estar fazendo um mapa dentro do espaço enquanto você cuida das coisas aqui. Adizon assentiu. Então Zhao Ai balançou sua mão, permitindo que Adizon e os outros saíssem. Depois que os três partiram, Zhao Ai pegou o seu cajado mágico e fez algumas agulhas antes de fazê-las voar para fora. Embora essas agulhas fossem pequenas, elas essencialmente podiam fazer o que o cajado fantasma de sangue podia. Eles podiam deixar o espaço fazer um mapa das redondezas, e isso era o que Zhao Ai queria. Mais importante, Zhao Ai não ousou fazer coisas que eram maiores, como emblemas. No submundo, quase todos usavam força espiritual, especialmente os Lishi, e elas podiam usar furtividade na névoa negra, tornando-os difíceis de ver. Se Zhao Ai enviasse algo maior, então seria problemático se fossem descobertos pelos moradores do submundo. Depois de liberar as agulhas de sangue, Zhao Ai ficou aliviado. Qualquer outra coisa relacionada no submundo seria lidada por Adizon e os outros. Zhao Ai não precisava fazer outra coisa. Neste momento, Zhao Ai realmente queria capturar algumas bestas espirituais de sangue para o espaço. No entanto, ele sabia que ainda não tinha tempo. O Templo das Trevas tinha acabado de recuar e Zhao Ai sabia bem que ainda havia muitos mortos-vivos perto do rio de sangue. Se ele fosse capturar algumas bestas espirituais de sangue neste momento, então ele definitivamente chamaria a atenção do exército da resistência e do Templo das Trevas. Aquilo não seria uma coisa boa para Zhao Ai, isso o incomodaria nas suas ações posteriores. Por causa disso, Zhao Ai não podia fazer nada no submundo. Então ao invés de ficar, ele foi para o espaço e trabalhou com Kair na criação da Aliança Acadêmica. Foi um meio-mês agitado. Neste meio-mês, Adizon retomou o controle de suas 20 cidades. No passado, Adizon tinha pelo menos um subordinado no nível de Guli em cada cidade. Mas depois da batalha contra o Templo das Trevas, algumas dessas cidades não tinham um mestre protegendo. Isso era desfavorável para o governo de Adizon. Outros no exército da resistência podem aproveitar essa oportunidade para assumir aquelas cidades. Essa questão precisava ser bem cuidada. Entretanto, com Zhao Ai como apoiador,
A mão de obra não era um problema. Zhao Ai atualmente tinha muitos mortos-vivos com o nível de Guli dentro do espaço. Por causa disso, Zhao Ai entregou 10 deles para Edison usar. Na verdade, Zhao Ai podia enviar mais desses mortos-vivos de alto nível para ajudar a Edison. Porém, Zhao Ai não fez isso, já que certamente faria o exército da resistência prestar atenção. Nos olhos do exército da resistência, a Edison era completamente capaz de treinar 10 especialistas no nível de Guli e Jiangxin. Afinal, a Edison tinha 20 cidades sob seu controle. E com seus tesouros, fazer esses especialistas era completamente possível. Quanto a mais que isso, quem sabe? Embora a adição dos 10 mortos-vivos de alto nível fizeram a Edison recuperar o controle, nos olhos daqueles no submundo, a Edison agora estava na defesa. Neste ponto, a Edison não seria mais capaz de atacar, então os outros puderam se sentir aliviados. Ao mesmo tempo, o movimento de Edison fez o exército da resistência pensar que Edison já tinha esgotado seus recursos. E agora, a expansão para Edison era impossível. Usando todos os seus recursos para fazer esses 10 especialistas significava que ele teria menos recursos para treinar mortos-vivos e esqueletos dourados para seu exército. Porém, a Edison queria esse efeito. Ele descobriu que depois que Zhao Ai lhe entregou os 10 especialistas, os batedores nas suas cidades diminuíram significativamente, restaurando a calmaria nesses locais. Isso provavelmente foi porque os outros líderes do exército da resistência pensaram que o próprio Edison não era mais uma ameaça. Embora ele esperasse esse resultado, a Edison ainda não pode deixar de ficar com raiva. Quando a Edison foi desprezado assim, até mesmo Zhao Ai foi cortês para com ele. E agora aqueles bastardos do exército da resistência na verdade desprezaram ele. Como a Edison não poderia ficar furioso? Depois de estabilizar suas cidades por meio mês, Zhao Ai de repente chamou a Edison para o espaço. Embora Edison não sabia por que Zhao Ai decidiu chamá-lo neste momento, ele não o rejeitou. Após retornar ao espaço, a Edison descobriu que Guli e Jiangzhang também estavam aqui. Até mesmo Kampala e Jireden estavam presentes. Guli e Jiangzhang similarmente estavam intrigados enquanto Jireden e Kampala pareciam saber por que estavam aqui. Neste momento, todos estavam olhando para Zhao Ai. Zhao Ai olhou para cada um de seus olhos antes de sorrir e dizer: Edison, Guli, Jiangzhang, chamei vocês porque tem algo a ver com a raça morto-vivo. Quero que vocês atuem como testemunha a esse evento. Os 3 mortos-vivos olharam para Zhao Ai confusos. Zhao Ai apenas sorriu e disse: hoje marca a conclusão da Academia do Espaço Inferno. Também, neste dia, haverá professores e estudantes estrangeiros vindos dos outros espaços para estudarem juntos com os mortos-vivos que serão admitidos. No futuro, também haverá estudantes e professores mortos-vivos que irão para as outras academias. Pode-se dizer que de hoje em diante, os mortos-vivos terão o mesmo status que as outras raças. Você pode ir estudar como uma pessoa comum. Você não precisa pensar em lutar todos os dias. Brum. As palavras de Zhao Ai sem dúvidas causaram uma enorme bomba que explodiu dentro das cabeças de Guli, Edison e Jiangxin. Embora eles tivessem a mesma sabedoria que os humanos, eles realmente não pensaram que se tornariam iguais. E como eles tinham sabedoria, eles sabiam que ter as mesmas vidas dos humanos era impossível. Os mortos-vivos eram mortos-vivos. Eles só podiam ser relacionados como uma classe diferente das outras raças. Eles para sempre seriam vistos como ferramentas, algo que seria usado, nunca uma raça. Porque eles não queriam ser ferramentas. Esse era o motivo pelo qual o exército da resistência foi formado. Mas no final eles ainda foram conquistados por Zhao Ai. Embora eles fossem leais a Zhao Ai, sua ambição de ser mais forte tinha sido extinguida. Mas neste momento, Zhao Ai lhes disse que os mortos-vivos podem ir à escola e ter outras raças como seus professores. Eles até mesmo podiam ir em outras academias para estudar e sentar junto com outras raças dentro de uma sala. Essa oportunidade, esse tratamento, somente significava que eles pensavam em seus sonhos. Viver em outro mundo. Capítulo 1024. Edison, Jiangzhang e Guli ficaram de pé. Eles sentiram que suas almas ardentes poderiam sair de seus corpos. Eles não esperavam isso quando Zhao Ai os chamou hoje. Depois de algum tempo, Edison se recuperou. Ele olhou para Zhao Ai e perguntou: jovem mestre, você está dizendo a verdade? Você realmente está construindo uma academia para nós? Jiraiya lembrou:
O que você quer dizer construir? Já foi construída. Sob a minha supervisão e a de Kampala, a academia foi terminada sem erros. Você foi chamado hoje para ver as pessoas entrando na academia. O trio encarou. Então eles riram simultaneamente como se planejasse de antemão. Entretanto, Zhao Ai pode sentir um pouco de tristeza em suas risadas. Zhao Ai fazendo isso era equivalente a reconhecer seu status, reconhecer a existência de sua raça, e isso os fez rir de alegria. Porém, a sabedoria de Adizon, Goli e Jiang Zheng não era menor que a de uma pessoa comum. Por causa disso, eles podiam entender o status dos mortos-vivos em outros planos. Depois de algum tempo, o trio se acalmou. Zhao Ai olhou para eles antes de se virar para Kampala e dizer, vamos lá. Está na hora de começar. O grupo assentiu e então olharam para ele. Zhao Ai sorriu antes de chamar Laura e as meninas e ir para o espaço inferno. Para ser honesto, o espaço inferno não era adequado para construir uma academia. Isso foi porque o plano era muito escuro, era uma versão pequena do submundo e reino demoníaco. Então como tal local seria apropriado para uma academia? Contudo, Zhao Ai ainda decidiu construir uma academia aqui. Afinal, os mortos-vivos do espaço tratavam o espaço inferno como sua casa. A Academia Morto-Vivo foi construída no topo de uma montanha óssea. Esta montanha óssea foi onde o campo ósseo original de Jireden estava, cercava toda a academia. Nos céus da Academia Morto-Vivo estava um grupo de luzes gigantes. Essas luzes mudavam de brilho de acordo com o tempo externo, permitindo cronometragem adequada para as pessoas dentro. Isso foi algo que Zhao Ai colocou. Também, quando ele recrutou professores das outras raças para serem enviadas ao espaço inferno, ele garantiu que esses professores não tivessem nenhuma malícia para com os mortos-vivos. Ao mesmo tempo, eles deveriam estar dispostos a se adaptar ao ambiente do espaço inferno. Tais pessoas não eram difíceis de procurar. Sejam humanos, anões, ou elfos, todas as raças tinham pessoas que estavam dispostas a estudar e se concentrar em seus próprios campos. Tais pessoas teriam um ano ou mais onde eles não ficariam longe do local que estavam. Eles eram outra forma de nerds. Não havia nada melhor que essas pessoas para ensinarem na Academia Morto-Vivo. Embora o ambiente no espaço inferno fosse bem difícil, a Academia Morto-Vivo era a melhor localização em todo o espaço inferno. Comparado aos outros espaços, não era ruim. Por causa disso, contanto que eles possam aguentar, esses professores poderiam ensinar na Academia Morto-Vivo. Ao mesmo tempo, Zhao Ai selecionou cuidadosamente os mortos-vivos que estariam estudando nas outras academias. Pode-se dizer que como o status de morto-vivo tinha sido promovido, Zhao Ai precisava prestar atenção na reputação da raça morto-vivo. Quando Zhao Ai e os outros apareceram fora da Academia Morto-Vivo, eles ficaram chocados. Atualmente, em um círculo ao redor da academia, haviam mortos-vivos. Esses mortos-vivos não fizeram nenhum barulho ou se moveram desnecessariamente. Atualmente, todos estavam olhando para a academia construída. Zhao Ai usou a máquina de processamento para fazer uma planta da academia. Então ele fez o espaço construir. O material principal da academia era osso. Todas as instalações na academia foram feitas de ossos. Havia cercas de ossos, casas de ossos, mesas de ossos, cadeiras de ossos, tudo de osso. Mas além dessas coisas, os outros itens como copos, pratos e assim por diante foram feitos de materiais comuns. Embora a Academia Morto-Vivo emitisse uma aparência sombria, sua beleza era algo que era preciso reconhecer. Afinal, foi um design que saiu da máquina de processamento universal. A academia inteira foi dividida em 4 partes. A primeira parte eram os campos, em seguida o edifício de ensino, o terceiro os laboratórios, e a quarta sendo os dormitórios. Era uma divisão simples. Contudo, cada região poderia acomodar 50.000 professores e alunos. Dava para ver quão grande a academia era por esta estatística. Neste momento, os professores das outras raças já tinham chegado na academia e se estabelecido. Ainda, eles precisavam comparecer à cerimônia de hoje. Mesmo quando Zhao Ai ainda não tinha chegado, eles já estavam na frente da academia. Quando esses professores viram o denso número de mortos-vivos fora da academia, seus couros cabeludos ficaram frios. Isso foi até mesmo verdade para aqueles pesquisadores que não se importavam com nada além de seus estudos.
Quando Zhao Ai chegou e viu os mortos-vivos, ele imediatamente soube o que os professores estavam pensando. No entanto, o próprio Zhao Ai não estava com medo. Ele lidava com mortos-vivos quase todo dia, e esses mortos-vivos também eram seus subordinados. Então o que havia para se temer? Ao mesmo tempo, mesmo que Laura e as meninas fossem propensas a ficarem com medo, eles viram Litsi e Megan comandando os mortos-vivos. Com elas estando do lado, era impossível eles ficarem excessivamente amedrontados com os mortos-vivos. Assim que Zhao Ai chegou na frente do portão da academia, todos os mortos-vivos nas redondezas se ajoelharam ao mesmo tempo, como se estivessem adorando Zhao Ai. Depois de dar seus respeitos, os mortos-vivos se levantaram novamente. Essa ação foi completamente espontânea, ninguém estava os mandando fazer isso. Zhao Ai não esperava que isso acontecesse. Contudo, ele ainda recebeu o gesto. Depois de ver os mortos-vivos se levantarem, Zhao Ai olhou para eles e disse: "Desde o dia que sai para o mundo, a raça morto-vivos sempre esteve do meu lado. Meu aliado mais confiável, meu subordinado mais leal, e minha espada mais poderosa. Contudo, a raça morto-vivo nunca foi reconhecida pelas outras raças, aparentemente esquecida pela passagem do tempo. Eu estabeleci essa academia para dar aos mortos-vivos o mesmo status que as outras raças. Essa é uma mensagem dizendo que vocês não foram esquecidos. Vocês sempre serão meus subordinados mais confiáveis e minha espada mais afiada. A partir de hoje, os mortos-vivos serão iguais às outras raças dentro do espaço. Vocês agora podem ir para a academia e estudar o que gostarem, fazer o que os outros fazem e aprender o que acham que será útil em suas vidas. Com todos vocês como testemunha, eu declaro a abertura oficial da Academia Morto-Vivo." Não houve aplausos. Os mortos-vivos estavam olhando atordoados para a Academia Morto-Vivo enquanto digeriam as palavras de Zhao Ai. Pode-se ver as almas ardentes nos olhos dos esqueletos tremendo, mostrando que eles estavam comovidos. Depois da fala de Zhao Ai, os mortos-vivos se ajoelharam para Zhao Ai ao mesmo tempo. Eles fizeram 3 reverências antes de se levantarem novamente. Embora os mortos-vivos não fizessem nenhum barulho, Zhao Ai sabia que começando por este dia, a Academia Morto-Vivo se tornaria uma terra sagrada dos mortos-vivos no espaço. Quando os mortos-vivos se levantaram novamente, Zhao Ai disse: "Bom. Agora, o primeiro lote de estudantes pode entrar na academia." Logo, o primeiro lote eleito de estudantes começou a entrar na academia. Quando eles passaram por Zhao Ai e os instrutores, esses mortos-vivos fizeram uma pequena reverência antes de continuarem. O primeiro lote de estudantes enumerava 20.000. Além dos instrutores das várias raças, também havia mortos-vivos que atuariam como professores na academia. Esses professores também estariam treinando aqueles que algum dia poderiam ensinar nas academias dos outros espaços. Entre esses mortos-vivos instrutores, uma grande parte deles eram Lich, alguns eram esqueletos, zumbis e vampiros. Os Lich eram os melhores na pesquisa, então eles tinham muitas realizações de pesquisa sobre sua carreira. Por outro lado, os vampiros e as outras raças eram muito boas em combates. Depois de vários anos de evolução, esses mortos-vivos tinham formado seus próprios sistemas de combate. Embora não fosse necessariamente aplicável às outras raças, ainda era útil como material de ensinamento. Logo, todos os estudantes tinham terminado de entrar na academia. Sob os olhares dos outros mortos-vivos, os portões da academia se fecharam lentamente. Mesmo que todos os mortos-vivos saíssem para lutar, os estudantes e professores dentro da academia teriam que ficar dentro. Eles só podiam sair se tivesse permissão ou graduação. Depois de ver que os portões foram fechados, Zhao Ai e os outros também entraram na academia. Os mortos-vivos do lado de fora estavam dispostos a partir em pouco tempo. Para eles, a importância da academia morto-vivo era enorme. Assim como Zhao Ai pensou, tinha se tornado uma terra sagrada em seus corações. Depois de 2 horas, os mortos-vivos começaram a dispersar. Por outro lado, Zhao Ai atualmente estava sentado dentro da sala de conferência da academia. Dentro da sala, além das meninas, também estavam Jiriden, Kampala, Adizon, Jiang Zhang e Guli. Ao mesmo tempo, os instrutores enviados pelas várias raças estavam presentes. Zhao Ai queria encontrar os instrutores hoje e ver se eles tinham alguma necessidade para ser cumprida.
Embora esses instrutores viessem de raças diferentes, todos eles tinham um respeito incomparável para com Zhao Ai. Por causa disso, todos estavam se comportando da melhor maneira dentro da sala. Zhao Ai olhou para os instrutores e sorriu. Em primeiro lugar, preciso agradecer vocês por virem ensinar no espaço inferno. Sem vocês, não seríamos capazes de gerenciar os mortos-vivos. Tenho certeza, ao estar nesta academia, você receberá a melhor comissão. Todas as suas necessidades também serão fornecidas por mim de graça. Certo, alguém tem algum pedido? Um anão se levantou e disse, Senhor, não temos muitos requisitos. Mas como eu vim aqui para ensinar ferraria, espero ter metais suficientes para trabalhar. Zhao Ai sorriu e disse, você não precisa se preocupar com isso. A academia já se preparou para isso. Também tem suprimentos para suas necessidades diárias como comida e coisas assim. Você não terá falta de nada que teria em sua própria casa. Todos terão que trabalhar aqui por 3 anos. Depois que o primeiro lote se graduar, vocês podem escolher ir para suas casas ou ficar aqui. Não vou impedir vocês se decidirem partir. Viver em outro mundo. Capítulo 1025. Quando esses instrutores ouviram Zhao Ai, eles ofegaram. Então balançaram suas cabeças enquanto um deles dizia, Obrigado, Senhor, essas coisas são o bastante. Zhao Ai não pensou que seria tão simples. Ele olhou para aqueles presentes e disse, Pessoal, se tiverem qualquer pedido, apenas falem. Certamente vou satisfazer suas necessidades. Neste momento, o anão riu e disse, Senhor, você está se importando demais. Tudo o que queríamos era um local para estudar. Quanto às outras coisas, não estamos muito preocupadas com elas. Fique tranquilo, contanto que você nos forneça materiais para experimentos, as outras coisas não seriam um problema. Após ouvir o anão, Zhao Ai sorriu, todos podem ficar tranquilos. Vocês certamente terão algo para usar nesta academia. Não haverá nenhuma escassez. Tudo bem, vocês podem ir para suas classes, não vou prender vocês aqui por mais tempo. Os instrutores se levantaram e saíram depois de fazer uma saudação a Zhao Ai. Depois que os instrutores saíram, Jireden e Kampala seguiram lentamente atrás. Eles também têm um status de ensino na academia. Portanto, eles precisavam ir para suas classes também. Eles fizeram uma saudação a Zhao Ai antes de sair. Depois que todos saíram, Zhao Ai virou sua cabeça para Dizon e os outros e disse, o que vocês acham? Mais tarde, haverá mais estudantes vindo para a academia morto-vivo. Eu sei que a abertura da academia é um assunto significativo para os mortos-vivos, portanto, decidi chamar vocês aqui para testemunhar o evento. A Dizon, Goli e Jiang Zhang se levantaram, então a Dizon olhou para Zhao Ai e disse, Jovem mestre, obrigado por esta oportunidade. Como você disse, este é um assunto significativo para a raça morto-vivo. Mesmo que minha alma ardente se extinguir, eu nunca vou esquecer esse evento. Zhao Ai sorriu levemente e disse, tudo bem, não haverá necessidade de ser sério demais. Estou ciente de como você está gerenciando nossos assuntos no submundo. Você fez bem. Reconheço que o exército da resistência já perdeu sua vigilância para com você. Parece que podemos fazer nosso movimento logo. A Dizon sorriu levemente e disse, eu estava esperando por esse dia. Jovem mestre, quando faremos o movimento? Zhao Ai sorriu levemente e disse, muito em breve. Diga-me sobre a situação do exército da resistência primeiro. Quantos oponentes precisamos lidar? Quantas cidades o exército da resistência tem? Também precisamos descobrir quais especialistas estão estacionados em cada cidade. Uma vez que soubermos sobre isso, então poderemos agir. A Dizon assentiu, ele entendeu o que Zhao Ai queria, então ele imediatamente respondeu, agora, o exército da resistência tem um total de 121 cidades. 21 cidades estão sob meu controle. As 100 cidades restantes estão divididas entre outros 7 grandes especialistas. Esses 7 especialistas são os irmãos Gibbon e os 5 esqueletos elementais. Depois que ele disse isso, a Dizon parou e então olhou para Zhao Ai. Zhao Ai assentiu e disse, continue. A Dizon assentiu, os irmãos Gibbon são 2 Lishi. No entanto, eles são diferentes dos outros Lishi. Lishi comum geralmente usa magia para atacar o inimigo. Porém, os irmãos Gibbon na verdade preferem assassinatos de combate corpo a corpo. Quando ele ouviu a Dizon, Zhao Ai não pôde deixar de franzir a testa ao dizer,
Os Lixe realmente podem ter sucesso em assassinatos de combate corpo a corpo? Diga-me mais. Adison assentiu. Não sei onde os irmãos conseguiram suas armas, mas são armas invisíveis. Misteriosamente, esses dois irmãos são Lixe, e os Lixe não podem fazer ataques físicos. Ninguém vivo viu as armas dos irmãos. Aqueles que viram estão mortos. Seu método de combate foi se esconder na névoa negra, se aproximar do seu alvo lentamente. Então, quando estavam a cerca de 5 metros de distância, eles controlaram sua arma para matar o inimigo. Mesmo pessoas no meu nível de força seria ferido gravemente, se não morto. Por causa disso, os irmãos Gibbons são considerados especialistas raros no exército da resistência. Eles controlam 30 cidades entre os dois. Zhao Ai assentiu, então ele balançou sua mão. Adison continuou, os 5 esqueletos elementais são 5 reis esqueletos. O mais forte é o esqueleto do elemento metal. Ninguém sabe seu nome, mas ele é chamado de esqueleto de metal por todos. Não se sabe por quê, mas ele pode controlar o metal. Naturalmente, não há muito metal no submundo, porém, ninguém sabe como ele faz, mas ele tem muitos metais. Ele anexaria muitos metais no seu corpo e durante combates, ele comandaria esses metais para atacar o inimigo. Ele é bastante difícil de lidar. Depois que ele falou até este ponto, Adison se virou para Guli e disse: o Guli já lutou contra o esqueleto de metal antes e perdeu. Guli, nos diga sobre ele. Guli assentiu. Então ele disse: certo, a força do esqueleto de metal é formidável. Ele usa sua energia para atacar com seus metais. Não só pode atacar com esses metais, mas também pode defender e mudar de forma. Zhao Ai assentiu. Guli continuou a introduzir no local de Adison. O segundo mais forte seria o esqueleto do elemento terra. Esse esqueleto é muito forte e sua defesa é a maior dos 5. Seus ataques são extremamente pesados. Pessoas comuns não poderiam quebrar sua defesa. Suas armas de vida são martelos enormes. Seus ataques são quase imparáveis. Guli continuou. O terceiro é o esqueleto do elemento fogo. Ele controla o fogo Yin. No entanto, seu controle é muito melhor que os outros magos. Ele também é muito difícil de lidar. O quarto é o esqueleto do elemento água. Ele pode controlar água, mas não só água comum. Ele controla o sangue das piscinas de sangue. O sangue dentro das piscinas de sangue já tem quantidades massivas de energia dentro delas. Isso torna seus ataques de água incomparável por pessoas comuns. O quinto é o esqueleto do elemento madeira. Este é muito especial. Como o jovem mestre viu no passado, plantas são muito difíceis de encontrar no submundo. Ninguém sabe onde ele achou, mas o esqueleto do elemento madeira achou uma árvore enorme. Essa grande árvore não precisa de terra para crescer. Contanto que você dê sangue nas piscinas de sangue, então seria capaz de crescer mais. Essa grande árvore é muito alta, com uma altura de 100 metros e uma largura de 40 metros. O corpo da árvore é inteiramente vermelho sangue. Nenhuma folha pode ser vista crescendo, apenas um tronco duro e vários galhos. Quando luta, o esqueleto do elemento madeira comandaria a árvore para atacar e defender. Na verdade, ele não é o mais fraco dos 5. Além do esqueleto de metal e da terra, os outros 3 são levemente iguais em força. Zhao Ai assentiu, então é por isso que os chamam de esqueleto dos 5 elementos. Interessante. Se levarmos eles para o espaço, nós certamente experienciaríamos um crescimento no poder. Quanto os irmãos Gibbon, quero ter suas armas em minhas mãos. Adison olhou para Zhao Ai e disse: Senhor, onde devemos fazer um movimento primeiro? Zhao Ai sorriu levemente e disse: não sejamos ansiosos. Venha olhar o mapa e marque qual grupo possui qual cidade. Isso é importante para nossas ações futuras. Uma vez que soubermos em qual cidade eles estão, então seria mais fácil limpá-los. Depois que ele disse isso, Zhao Ai balançou sua mão e um mapa holográfico tridimensional apareceu. Naturalmente, essa era apenas uma projeção, não uma imagem real do submundo. Adison olhou para a projeção e verificou a precisão da sua memória. Então, um por um, ele apontou qual pessoa controlava qual cidade. Na mão dos 7 especialistas estavam 100 cidades. Das 30 cidades dos irmãos Gibbon, 5 delas estavam na fronteira de Adison. Quanto aos 5 esqueletos elementais, o mais próximo do domínio de Adison estavam os esqueletos da madeira e água. Cada um deles controlava 10 cidades cada. Na verdade,
Adizon originalmente controlava 10 cidades. As outras 11 cidades eram de pessoas como Guli e Jiang Zheng, especialistas que não pertenciam a nenhuma das outras duas facções. Por causa disso, depois de conquistar essas cidades, Adizon conseguiu estabelecer o seu próprio território. Depois que esperar Adizon marcar os territórios, Zhao Ai não pode deixar de acenar. Pode-se dizer que suas posições não eram muito vantajosas. O território de Adizon era o mais próximo do Rio de Sangue. Se o Templo das Trevas conseguisse atravessar o rio, então o primeiro a ser atacado seria o domínio de Adizon. Zhao Ai olhou para os territórios pertencentes ao esqueleto de madeira e o de água. Então ele virou sua cabeça para Adizon e disse: vamos começar com esses dois. Depois de lidarmos com o esqueleto de madeira e o esqueleto de água, lidaremos com os outros três. Então depois disso, atacamos os irmãos Gibbon. O que você acha? Adizon assentiu e disse: não tenho nenhum problema com isso. Reconheço que devemos lidar com o esqueleto de madeira primeiro. Não importa onde, a árvore daquele companheiro é chamativa. Contanto que achemos aquela árvore, então poderemos achá-lo e pegá-lo. Então podemos concentrar em lidar com o esqueleto de água. Contanto que peguemos aqueles dois, os outros não seriam uma ameaça. Zhao Ai sorriu levemente e disse: bom, então faremos assim. Você retorna ao submundo primeiro. Depois de determinar a posição do esqueleto de madeira, começaremos a lidar com ele. Adizon assentiu. Então Zhao Ai balançou sua mão, enviando Adizon e os outros de volta ao submundo. Depois disso, ele levou Laura e as meninas de volta a casa antes de checar as cidades controladas pelo esqueleto de madeira. Ele estava procurando pelo rastro do esqueleto. Zhao Ai primeiro olhou para o que Adizon chamou de Cidade Árvore de Sangue. Essa cidade foi nomeada em homenagem à árvore do esqueleto de madeira, e também era a base principal do esqueleto de madeira. Mas infelizmente, Zhao Ai não viu o esqueleto lá. Todavia, ele conseguiu achar a enorme árvore na outra cidade. Ao mesmo tempo, Zhao Ai encontrou uma surpresa inesperada. Viver em outro mundo. Capítulo 1026. Ao invés da cidade Árvore de Sangue, Zhao Ai achou o esqueleto da madeira na cidade Gota de Sangue. No entanto, a cidade Gota de Sangue estava na cidade mais próxima do domínio de Adizon. Era na fronteira. A cidade Gota de Sangue era uma cidade fronteiriça entre Adizon e o esqueleto da madeira. Agora que a força de Adizon foi severamente danificada, a presença do esqueleto da madeira na cidade Gota de Sangue faria as pessoas surgirem com ideias. Também, o que Zhao Ai não esperava era que na cidade Gota de Sangue, o esqueleto de madeira não era o único morto-vivo de nível rei. Havia 4 outros esqueletos presentes. Esses 4 pareciam diferentes dos outros esqueletos. Os 5 esqueletos estavam presentes. Um esqueleto era amarelo-dourado. Ele sentou em uma enorme cadeira de ferro. Quem sabe quantas peças de metal essa cadeira de ferro tinha? Era possível ver que esse era o esqueleto do metal. O segundo era um esqueleto roxo. Esse esqueleto era particularmente largo. Ele parecia polido e forte. Ele sentou como se fosse uma montanha imóvel. Era possível ver com uma olhada quão forte esse esqueleto poderia ser. Não havia dúvidas de que esse era o esqueleto da Terra. O terceiro esqueleto era vermelho sangue. Parecia um pouco magro. Comparado ao esqueleto da Terra que estava do lado, o esqueleto parecia até mesmo menor. Além disso, da forma do esqueleto, era na verdade um esqueleto. O quarto esqueleto era preto. Totalmente preto, não havia ponto que não fosse. No entanto, no topo da cabeça do esqueleto havia um longo cabelo prateado. O longo cabelo gentilmente balançava com o vento, mas inesperadamente era feito de fogo e não havia necessidade de dizer que esse era o esqueleto do fogo. Embora o último esqueleto também fosse vermelho sangue, ele parecia mais viril comparado ao esqueleto fêmea. Sua altura não era menor que o esqueleto da terra e na sua mão havia um galho vermelho sangue. Sem dúvidas, esse era o esqueleto de madeira. Os 5 esqueletos elementais estando na cidade Gota de Sangue era uma cena ainda mais instigante. Se eles dissessem que não tinham nenhuma ideia sobre o território de Adizon, então mesmo os esqueletos cinzas não acreditariam. Quando Zhao Ai viu essa situação, seus 2 olhos não puderam deixar de estreitar. Então ele riu e disse: interessante. Muito interessante. Eles na verdade queriam fazer o primeiro movimento. Bom, então não haverá necessidade de esperarmos. Litsi, reúne o exército imediatamente. Além daqueles na academia morto-vivo,
Faça todos se prepararem para a batalha. Letícia sentiu antes de começar a preparar. A figura de Zhao Ai se moveu e reapareceu na cidade Três Santos. Adizon e os outros estavam aguardando pelas notícias de Zhao Ai. Contudo, eles não esperavam que Zhao Ai aparecesse tão cedo. Adizon olhou intrigado para Zhao Ai. Jovem mestre, por que você veio? Zhao Ai sorriu levemente e disse, se não viesse, então você não saberia que alguém já está batendo na nossa porta. Eu acabei de ver os 5 esqueletos elementais na cidade Gota de Sangue. Se não agirmos, temo que eles seriam capazes de fazer o primeiro movimento. Se prepare imediatamente para a batalha. Adizon encarou. Sua expressão afundou antes de bufar friamente e dizer, então aqueles companheiros realmente ousam mirar suas garras em mim. Parece que eles realmente pensam que nossas perdas foram pesadas. Eles querem tomar minhas cidades à força. Zhao Ai sorriu levemente e disse, não está tudo bem assim? Desta maneira, podemos pegá-los de uma vez. Podemos salvar o nosso tempo não precisando procurar um por um. Vamos lá, vamos fazer nosso movimento. Adizon assentiu. Então Zhao Ai balançou suas mãos e eles entraram no espaço. No momento seguinte, eles apareceram do lado de fora da cidade Gota de Sangue. Quando eles apareceram na cidade Gota de Sangue, Adizon não pôde deixar de encarar. A cidade inteira estava completamente cercada pelos mortos-vivos. Haviam bilhões de mortos-vivos de alto nível, nem mesmo uma mosca seria capaz de voar por eles. Naturalmente, isso era assumindo que houvesse moscas no submundo. Depois de olhar para a multidão de mortos-vivos, até mesmo sentiu seu escapo arrepiar. Isso foi verdade para os outros também. Zhao Ai olhou para eles, sorriu levemente e disse, Adizon, vá chamá-los para fora. Adizon obedeceu. Então ele voou para os céus da cidade Gota de Sangue e gritou, suas 5 lesmas podres. Vocês realmente planejam me atacar? Venham aqui. Seu som viajou muito longe, alcançando as profundezas da cidade Gota de Sangue. Naturalmente, isso alarmou os 5 esqueletos. Eles estavam discutindo sobre como lidar com Adizon. Mas mesmo antes de fazerem um movimento, Adizon já estava do lado de fora da sua porta. Também, a chegada de Adizon foi tão rápida que eles nem sentiram Adizon chegar. Era impossível para eles usarem sua força espiritual o tempo todo. É claro, eles não sabiam que a cidade Gota de Sangue já estava cercada. Mas quando ouviram Adizon, eles imediatamente varreram sua força espiritual para fora. Após usar sua força espiritual, eles não puderam deixar de encarar, então rapidamente voaram da cidade. Os 5 esqueletos elementais ficaram atordoados. Eles nunca viram tamanha cena antes. Deve-se dizer que os 5 tinham se reunido secretamente, então eles não trouxeram nenhum subordinado. E mesmo se eles trouxessem seus subordinados, seus mortos-vivos de alto nível nunca poderiam atingir tal número. Os 5 esqueletos rapidamente voaram na direção de Adizon. O esqueleto da madeira olhou para Adizon e disse, Adizon, o que você quer fazer? Por que você trouxe seu exército à minha cidade? Você quer entrar em guerra? Adizon olhou friamente para o esqueleto da madeira e disse, não fale besteira comigo. Você deve saber mais que eu sobre por que vocês 5 estão reunidos aqui. Não quero mais desperdiçar meu fôlego. Submeta-se ou morra. Quando os 5 esqueletos elementais ouviram isso, eles sabiam que Adizon não veio hoje para fazer amigos. O esqueleto da madeira bufou friamente e disse, Adizon, embora você seja forte, não há como você lutar contra todos nós 5. E contanto que um de nós escape hoje, o exército da resistência certamente não deixaria você livre. Adizon soltou uma longa risada quando respondeu, você é muito ingênuo. Você realmente acha que pode escapar? Eu sempre estive planejando ir atrás de todos vocês. Agora que vocês se agruparam, vocês me deram a oportunidade de poupar tempo. Não me faça dizer de novo. Renda-se ou morra. O que tinha o pior temperamento dentre os 5, o esqueleto da terra, respondeu friamente, há tanto papo fiado, vamos deixar nossas mãos conversarem. Depois de dizer isso, ele tirou 2 armas. Suas armas eram 2 martelos enormes. Os martelos rugiram enquanto miravam na direção de Adizon. Os outros 4 esqueletos também fizeram seus movimentos. Cada um deles usou sua própria arma para atacar Adizon. Naturalmente, eles tinham um plano de cuidar do líder primeiro. Mas neste momento,
Zhao Ai também fez um movimento. Nas suas mãos também haviam 2 martelos. Além disso, esses 2 martelos eram muito maiores comparados ao do esqueleto da terra. Zhao Ai começou a correr na direção do esqueleto da terra. A Dizon também tirou sua arma e foi atacar o esqueleto da água. Guli e os outros mortos-vivos começaram a se mover também. Embora os 5 esqueletos elementais não trouxessem muitos soldados, ainda havia muitos soldados dentro da cidade. Quando eles viram o confronto, eles naturalmente saíram para lutar. Mesmo que os 5 esqueletos elementais tivessem trazido poucos soldados, o que eles trouxeram ainda eram suas elites, apenas para garantir sua segurança. Quando esses soldados encontraram os mortos-vivos de Litsi e Megan, eles quase imediatamente ficaram em um beco sem saída. Esse beco sem saída aconteceu porque Litsi e Megan precisaram deslocar uma porção desses mortos-vivos para impedir os 5 esqueletos elementais de escapar. Senão, esses mortos-vivos não seriam capazes de sobreviver por muito tempo. Naquele momento, Zhao Ai já tinha colidido algumas vezes com o esqueleto da terra. Deve-se reconhecer que o esqueleto da terra era verdadeiramente muito forte. Ele era inatamente mais forte comparado aos bárbaros. Porém, a força de Zhao Ai não era pequena também. 4 martelos causaram sons ensurdecedores no ar quando colidiram. Então neste momento, o esqueleto do metal transformou sua cadeira em uma enorme bola rotativa. Pequenos estilhaços dessa esfera metálica dispararam na direção dos mortos-vivos de Zhao Ai. Zhao Ai, que estava lutando contra o esqueleto da terra, bufou friamente quando viu isso. Então o esqueleto do metal começou a sentir que os estilhaços que ele lançou haviam parado. Depois ele começou a perder o controle desses estilhaços à medida que se formava uma esfera metálica. Após ver isso, o esqueleto do metal não pode deixar de encarar. A alma ardente em seus olhos esvoaçou por um momento. Naturalmente ele ficou muito surpreso. E desde que ele era um homem que passou por muitas batalhas, ele sabia que havia apenas uma explicação para isso. Outro especialista na manipulação do metal estava presente, e o especialista tinha um entendimento maior do elemento metal. Depois que ele pensou sobre isso, o esqueleto do metal não pôde deixar de parar a pequena esfera enquanto olhava em volta dela. Porém, ele não achou nenhuma pessoa suspeita. Precisa ser conhecido que mesmo que Zhao Ai estivesse lutando contra o esqueleto da terra, ele ainda tinha seu controle sobre os 5 elementos. Ele raramente usava essas habilidades. Mas depois que o esqueleto do metal ousou se mostrar na frente dele, Zhao Ai decidiu ser indelicado, lutando diretamente contra o controle do esqueleto do metal. Do outro lado, o esqueleto da madeira estava controlando sua própria árvore de sangue enquanto lutava contra os mortos-vivos de alto nível. Embora esses mortos-vivos fossem muito mais fracos que ele, seu número preveniu que o esqueleto da madeira lidasse com eles em pouco tempo. O esqueleto da madeira estava experienciando em primeira mão a luta contra as formações de batalha. Contudo, o esqueleto da madeira começou a se sentir estranho. Ele não conseguiu entender de onde esses mortos-vivos vieram. Ele não acreditava que a Dizon havia escondido essa carta por tanto tempo. Se a Dizon tivesse tal força, então ele não teria perdido tanto durante a batalha no Rio de Sangue. Após pensar sobre isso, os olhos do esqueleto da madeira mudaram para Zhao Ai que ainda estava lutando contra o esqueleto da terra. A visão do esqueleto da madeira começou a ficar clara. O problema possivelmente tinha a ver com a aparição deste misterioso faraó sombrio. Eles não tinham ouvido que a Dizon tinha tal formidável faraó sombrio como um subordinado antes. Aquele tendo o pior momento de todos era o esqueleto do fogo. O esqueleto do fogo originalmente tinha muitas poucas falhas. Afinal, o fogo sempre era bom de usar quando ataca um inimigo. Infelizmente para ele, ele estava enfrentando os mortos-vivos de Zhao Ai. O esqueleto do fogo usa fogo Yin para atacar. No entanto, Zhao Ai conseguiu absorver o fogo Yin antes, melhorando o navio do Rei do Inferno, bem como fazer os mortos-vivos do espaço não ter medo de enfrentá-lo. Sendo destemidos ao fogo Yin era equivalente a quebrar os ataques mais fortes do esqueleto do fogo. Por causa disso, o esqueleto do fogo ficou angustiado. Pode-se dizer que ele estava sendo perseguido pelos mortos-vivos do espaço. Os métodos de ataque do esqueleto de metal foram restringidos. O esqueleto da terra estava preso com Zhao Ai. O esqueleto da água estava ocupado lidando com a Dizon. O esqueleto do fogo estava sendo perseguido pelos mortos-vivos. E o esqueleto da madeira não seria capaz de procurar por ajuda. Neste caso,
Os 5 esqueletos elementais sofreriam uma derrota cedo ou tarde. Na verdade, se Zhao Ai usasse sua força total para atacar, os esqueletos já teriam sido pegos. No entanto, Zhao Ai não queria usar sua força total. Ele queria usar essa batalha para ganhar experiência de luta. Agora que ele era forte, havia muitas poucas oportunidades para ele ter uma luta apropriada. Por causa disso, Zhao Ai carecia de uma experiência de batalha apropriada. Isso seria desvantajoso quando seus inimigos ficassem mais fortes. Na batalha no Rio de Sangue, Zhao Ai não fez um movimento porque naquela hora, eles planejavam mostrar fraqueza. Naquele caso, era impossível para Zhao Ai fazer um movimento. Mas agora que Zhao Ai estava preparado para conquistar os 5 esqueletos elementais, era natural que ele atacasse pessoalmente. Não levou muito tempo até que os subordinados dos 5 esqueletos elementais fossem lidados. Então os mortos-vivos de Zhao Ai entraram na cidade Gota de Sangue e começaram a pegar os mortos-vivos lá dentro. Aqueles capturados foram imediatamente jogados no espaço. Deve-se saber que as cidades no submundo não eram nada pequenas, e isso era mostrado no número dos mortos-vivos dentro de cada uma. Pegue a cidade Gota de Sangue, como exemplo, havia quase 100 milhões de mortos-vivos dentro. Mas após enfrentar bilhões de inimigos nem um pouco mais fracos que si mesmos, esses mortos-vivos não tiveram nenhuma chance de escapar. Em menos de uma hora, os mortos-vivos dentro da cidade foram pegos e enviados para o espaço. Depois de capturar aqueles mortos-vivos, o exército de mortos-vivos de Zhao Ai começou a cercar os 5 esqueletos elementais. Neste momento, o esqueleto do fogo foi ferido. O esqueleto da terra não estava indo bem também. Zhao Ai tinha suprimido completamente suas ações. Embora o esqueleto do metal tivesse transformado sua esfera de metal em um machado gigante, ele na verdade estava sendo pressionado por Guli e Jiangzhen. Ele simplesmente não conseguia se livrar. Ao mesmo tempo, o esqueleto da água estava sendo pressionado por Adizon. Era evidente que ela não duraria mais sem movimentos. Quanto ao esqueleto da madeira, ele ainda não havia experimentado uma grande ameaça. Mas após ver o número dos mortos-vivos o cercando, ele sabia que não podia fugir, nem podia salvar os outros. Após ver o destino da cidade Gota de Sangue, o esqueleto da madeira sabia que era o fim, e ele não conseguia encontrar uma chance para escapar. Neste momento, o esqueleto do fogo, que estava sendo perseguido sem parar pelos mortos-vivos, estava prestes a ser morto. Quando ele viu essa situação, o esqueleto da madeira não conseguia esperar mais. Ele imediatamente se rendeu. Senhor Adizon, por favor pare. Estou disposto a me submeter. Embora ele tivesse se rendido, o esqueleto da madeira continuou balançando sua árvore na direção dos mortos-vivos circundantes. Mas desta vez, não era no intuito de atacar, mas como um meio de autopreservação. Depois que sua rendição foi anunciada, os mortos-vivos atacando o esqueleto da madeira pararam. Mas eles ainda o cercavam em todas as direções. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.